Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Terceira parte, capítulo 44. Ele não falou, enquanto conduzia Lucano através de aposentos, cada qual mais belo do que o outro. Escravas estavam cantando em alguma parte, acompanhadas pelos sons feiticeiros de flautas e harpas. Riso macio vinha de detrás das cortinas. Luzes de lâmpadas iluminavam colunas de mármore multicolorido. As paredes cobertas com murais brilhavam com tais coloridos que as criaturas ali pintadas pareciam mover-se numa vida secreta, mas absorvente, que lhes era própria. Os pisos de mármore fulguravam e toda a casa tinha sido recentemente perfumada. Lucano refletia que Herodes realmente construíra uma casa esplêndida para seu amigo, o procurador de Israel. Havia relances de ouro e prata por toda parte, e as lâmpadas eram de vidro de Alexandria. Conforme os dois amigos silenciosos passavam de um aposento para outro, o vento agudo e pungente do mar soprava em torno deles. Em certo momento, Lucano viu de passagem o zimbório dourado da casa de Herodes, através de colunas lisas, e ouviu o som de vozes distantes e a monótona troca de senha das sentinelas. Fora disso, uma atmosfera pesada de silêncio jazia sobre todas as coisas. Chegaram a uma alta porta de bronze e Plócio bateu nela de leve. A porta foi imediatamente aberta por um escravo armado, que se inclinou. Plócio disse: "O nobre Lucano, que é hóspede de Pôncio Pilatos, deseja conversar com os médicos do capitão Prisco. Trazei-os até ele." O escravo saudou ligeiramente Lucano, sorriu um pouco e apressou-se a sair, como que perseguido. Lucano observou aquilo, as sobrancelhas cerradas. O escravo o conduziu a uma antecâmara e indicou-lhe uma cadeira estofada em tecido de ouro, entre muitas outras. Trouxe-lhe vinho numa salva de prata. As taças eram incrustadas com pedras preciosas de várias cores. Lucano bebeu agradecido, pois descobriu que o vinho tinha um delicioso odor e um gosto de mel de rosas. As lâmpadas, muito trabalhadas, crepitavam ao vento leve, e os pés de Lucano enterraram-se no rico e colorido tapete da Pérsia. Ali uma pessoa podia deslizar para certo langor, tão gracioso e adorável era o ambiente e tão forte o vinho. Mas Lucano estava ansioso demais. Olhou para as portas de Teca, intricadamente esculturadas, e esperou os médicos com impaciência. Chegaram finalmente e inclinaram-se com dignidade, e como colegas que eram, Lucano se levantou e inclinou-se também para eles. Eram homens de meia idade, e Lucano percebeu que um deles era judeu e o outro grego. Apresentaram-se. O grego disse: "Chamo-me Nícias, e este é o médico Josué." O grego tinha uma atitude sutil e fria, que indicava a natureza impessoal. O médico judeu era menor, e havia uma vivacidade e uma inteligência inquietas em seus olhos negros e brilhantes. Ambos estavam vestidos formalmente de togas azuis, barradas de ouro. Ambos usavam anéis de médico, trabalhados com pedras preciosas e fulgurantes. Era evidente serem homens de muita honra e importância, e estarem surpreendidos diante das vestes humildes de Lucano.
sentaram-se ao lado dele, puxando suas cadeiras para mais perto do visitante, no gesto imemorial dos médicos que estão para entrar em conferência de muita importância a propósito de um paciente de valor. Beberam o vinho que o escravo trouxe e olharam para frente com um ar meditativo. Lucano ainda esperava. Médicos de posição não deviam ser apressados de maneira vulgar. Tinham sua dignidade a manter e, assim, sentiam-se portentosos. Nícias fez perguntas sobre Atenas e Lucano foi forçado a responder cortesmente. Nícias mencionou Isócrates, que era seu filósofo predileto, e Lucano respondeu com erudição. O grego ficou satisfeito. Josué inclinava-se para a frente a fim de ouvir. Consta-me que foste educado em Alexandria, nobre Lucano, disse Josué com ar de leve condescendência. Acredito que Alexandria perdeu um pouco de sua fama nestes últimos 100 anos. Eu próprio fui educado em Tarso. Qual é a tua opinião sobre os méritos rivais das escolas que citei? Lucano, devorado pela ansiedade, ainda assim respondeu com forçada calma. Percebia que aqueles homens o estavam sondando para ver se lhe faltava cultura antes de confiarem nele e antes de decidir se merecia ou não sua confiança integral. Era, pensava ele, cheio de impaciência, como uma dança majestosa e sagrada, na qual um estrangeiro se introduziu e durante a qual deveria ser determinado se ele poderia ser admitido ao ritual. Eu vos asseguro, meus nobres colegas, disse ele com imensa exasperação finalmente, que sou capaz de compreender vosso jargão médico, em que tive muita experiência e conheço a maioria dos tratamentos modernos. Portanto, suplico-vos que considereis minha natural ansiedade. Falai-me de meu irmão. Ambos os médicos deram a impressão de se sentirem ofendidos por um momento, embora os olhos do judeu não pudessem reprimir um faiscar divertido. Lucano, espantado, pensou ter visto Josué piscar, mas não podia ter certeza, pois o rosto dele permanecia grave e retinha a atitude do médico, clássica através dos tempos, cabeça pensativa e projetada para a frente, o cotovelo direito no braço da cadeira, o dedo indicador na mão direita, em parte, escondendo a boca sensível. Nícias debatia solenemente. Então Josué, depois de relancear rapidamente os olhos para ele, decidiu, ao que pareceu, que já tinha havido formalidade bastante. Deixou cair a mão e disse imediatamente: É verdade que estás ansioso, Lucano. Deixa-me pôr-te ao corrente, com rapidez. Nícias lançou-lhe um olhar gelado, que não pareceu desconcertá-lo. Teu irmão tem câncer no estômago. A doença invadiu amplamente também o fígado. Pediste que falássemos. Não acredito em frases vagas, por isso, contei-te. Compreendes que em tais condições ele não pode viver. Fizemos quanto nos foi possível. Demos-lhe comida altamente temperada, para despertar-lhe o apetite, que é fraco, e todo o vinho que ele deseja, além de analgésicos, para suas dores, que são tremendas. Lucano ali ficou, transfixado, o coração doente de desespero. Josué olhava-o compassivamente. Nícias cruzava os dedos brancos sobre o regaço. Pode viver 1 mês, talvez 2, mas com certeza não durará muito. Era como se ele estivesse polidamente discutindo o tempo com 2 amigos aristocráticos e que o assunto não tivesse importância pessoal. Lucano, lutando contra seu abatimento, odiou-os de maneira despropositada e por isso concentrou-se em Josué, no qual pressentira mais calor humano, mais bondade. Há quanto tempo meu irmão está doente? Perguntou com voz trêmula. Josué encolheu os ombros eloquentemente.
já estava doente quando foi trazido para cá. Imagino que a doença esteja nele há uns 8 meses e é a responsável pelo seu abatimento, sua abstração, sua perda de carnes, o acinzentado do rosto, sua aversão pela carne, suas raras, mas copiosas hemorragias de estômago, seu andar vacilante, seus tornozelos inchados. Está nos últimos estágios de sua moléstia. Nada podemos fazer por ele, a não ser lhe aliviar as dores e o tranquilizar. Soubemos também que a doença causou instabilidade de gênio, acessos de choro, pois embora ele não saiba que está mortalmente doente, seu corpo envia ao cérebro sinais de angústia e pressentimento da morte. Nícias disse a voz calma e reprovadora: isso é uma teoria tua, não aprovada, Josué. Isso de que o cérebro chega a receber qualquer mensagem. Estou firmemente convencido de que o coração é a sede das emoções e pressentimentos. Prefiro as teorias de Aristóteles, embora por alguns eu seja considerado antiquado. Pois alguns eram aparentemente o próprio Josué, e os olhos dos médicos cruzaram-se por alguns momentos, em rápido combate. Oh! Exclamou Lucano, quase fora de si. Precisamos discutir as várias teorias? Disseste, Josué, que meu irmão tem câncer? Isso é certo? Absolutamente certo, falou Josué ofendido. Seus olhos mostravam simpatia e ele continuou. Desejas examiná-lo pessoalmente? Os 3 médicos levantaram-se. As pálpebras pálidas de Nícias ergueram-se ao ver o estojo rústico e barato de Lucano, onde os frascos produziam rumor, como acontece com os médicos mais simples. Nícias abriu a porta de Teca, com ar de altaneira resignação, diante de homens menores e importunos. O dormitório que ficava ali era magnificente, repleto do mais belo mobiliário e com um leito dourado. 4 escravos estavam às ordens, vestidos de túnicas brancas. Lucano, porém, correu para o leito, exclamando: meu querido Prisco, aqui estou, finalmente! Agarrou uma lâmpada que estava sobre a mesa de mármore e levantou-a sobre a cama. Prisco ali jazia, e Lucano ficou atônito até o coração, diante de seu aspecto e quase incapaz de reconhecer naquele homem cinzento e magro seu jovem e querido irmão. As pálpebras, como que feitas de pedra, desciam sobre olhos abatidos, a boca se contraíra, apertando-se contra os dentes. Durante um terrível momento, Lucano pensou que o irmão já estivesse morto, pois não parecia respirar. Ele dorme sob influência das nossas drogas, falou Josué cheio de piedade. Pôs as mãos no ombro de Lucano. Assim, pelo menos, tem uma paz temporária, e por isso devemos agradecer a Deus misericordioso. Ele sofre muito. Lágrimas inundaram os olhos de Lucano, enquanto ele contemplava o irmão, à luz da lâmpada que erguera. Ali jazia um jovem, que lhe era mais querido do que seu irmão e sua irmã pelo sangue, pois ele dera vida a Prisco, que estava morto. Ali estava o irmão da bem-amada Rúbria, e morrendo como ela morrera. Ali estava o querido do coração de Íris. Ali estava o filho de Diodoro, aquele guerreiro virtuoso e valoroso, cujo nome jamais fora esquecido. Ali jazia a casa de Diodoro, o filho mais adequado e mais valioso para o nome do soldado morto, do que o erudito e melindroso Gaio, que estremecia ao ver espadas e frâmulas. Ali estava alguém que fora alegre e moreno como uma noz, inocentemente alegre e altivo, alguém que se alegrava por viver, que amava seu país e seus deuses. Lucano recordava-se do temperamento de Prisco, afetuoso, considerado, bom, ainda assim forte,
jubilosamente ativo e animado, amável, solícito e cheio de risos. Lucano não poderia suportar aquilo. Pousou lentamente a lâmpada, apertou os dedos contra os olhos para fechá-los contra aquela visão extremamente dolorosa. Sim, é triste, disse Josué suspirando. Nícias aproximou-se do leito, caminhando como um dos mais solenes dos deuses. Fixou os olhos em Prisco, como os fixaria num teorema. Prisco moveu-se. Lucano, os olhos ainda cobertos, ouviu a voz mais fraca, animada por um frágil encantamento. Lucano, és tu? Eu tenho esperado. Lucano tombou de joelhos e agarrou a mão magra e diminuída do outro nas suas. Estava fria, seca ao seu toque, e o pulso mostrava-se erradio. Viu os olhos de Prisco, toldados pela dor e pela exaustão, embora eles se tivessem iluminado pela alegria de vê-lo. Querido Prisco, gaguejou Lucano, lutando para controlar a agonia que se apoderara dele. Sim, eu estou aqui. Tem dores? Os dedos magros apertaram-se nas mãos de Lucano, como os dedos de uma múmia. Prisco umedeceu os lábios ressecados, depois olhou resolutamente para Lucano. Dor, disse ele em sussurro e com esforço. É tudo quanto um homem suporta. Isto tu me dissestes um dia, Lucano. Um soldado compreende a dor, está habituado a ela. Mas a dor do espírito, tivesses notícia de casa recentemente? Disse a palavra casa, em tom de desesperado anelo. Tudo vai bem, falou Lucano, engolindo o bolo amargo que sentia na garganta. Prisco nunca mais voltaria para casa, nunca mais faria saltar os filhos em seus joelhos, nunca mais veria sua esposa, nem se deitaria com ela, acariciando-lhe os compridos caracóis escuros e roçando a boca pelas suas faces onde havia covinhas, pelos seus seios. Nunca mais veria os pomares, seus gados e seus cavalos. Nunca mais nadaria no cristal verde do riacho, nem beberia vinho de suas uvas. As adoráveis e simples coisas que davam alegria e prazer, que os homens recebem como naturais, jamais seriam dele outra vez. O coração do médico apertava-se. Então, instantaneamente sorriu, pois Prisco o observava com ansiedade. Tudo bem? Perguntou o jovem soldado. Tudo bem, respondeu Lucano. Prisco suspirou e fechou por um instante os olhos, contente. Lucano começou a examiná-lo delicadamente, e sua última esperança de que tivesse havido um diagnóstico errado veio a morrer. Na região direita do estômago havia uma grande massa palpável que podia ser facilmente tateada através da delgada camada de carne que expirava. Os dedos de Lucano moveram-se para o fígado e ali também havia aquela massa. As glândulas linfáticas periféricas estavam muito entumecidas, especialmente a supraclavicular. O exame custou a Prisco as dores mais insuportáveis, apesar de ter sido delicadíssimo, mas, como soldado, ele se manteve rígido e calado. Os olhos ansiosos não se afastavam do rosto de Lucano, não para buscar ali uma expressão de alívio, mas pela alegria de vê-lo. Sabia em sua alma que não viveria muito mais. Disse em voz fraca: minha mãe, minha esposa, meus filhos, deves contar-lhe. Não pôde controlar um gemido quando Lucano encontrou um ponto particularmente doloroso, mas continuou. E eu morri em paz, de um acidente talvez, e rapidamente. Eles não devem saber. Ah,
Suspirou quando Lucano retirou as mãos tateantes. Tu compreendes, Lucano? Sim, disse Lucano. Eu compreendo. Pôs a palma da mão contra o rosto febril, como um pai. Seu peito ergueu-se. Tentou sorrir. Mas não está tudo perdido, acrescentou em tom consolador e na forma mecânica de um médico. Prisco rolou a cabeça no travesseiro. Tudo está perdido, disse ele calmamente. É preciso ter esperanças, falou Josué. Não desejo mais viver, disse Prisco com simplicidade. Tu falas de meu corpo, bom Josué. Não me importo com meu corpo. Pôs sua mão na de Lucano, como uma criança exausta. Preciso falar com meu irmão sozinho, disse ele. Há muito a dizer antes que eu parta para minha longa viagem. Compreendo, disse Josué, sentindo seu próprio desgosto, pois viera a tomar-se de carinho por Prisco, como todos quantos o conheciam. Mas não deves cansar-te. A não ser que me alivie da minha carga, não conseguirei reunir-me em paz a meu pai, minha mãe e minha irmã. Disse Prisco, disponho de pouco tempo. Só os deuses sabem disso, falou Nícias friamente. Inclinou a cabeça e Josué o seguiu, saindo ambos do quarto, de onde saíram também os escravos. Prisco ficou a olhá-los enquanto saíam, e depois, forçando-se a algum vigor, disse a Lucano: ergue-me sobre os travesseiros, querido irmão, de forma que eu possa falar mais facilmente. Lucano ergueu-o e ficou apavorado com a leveza do corpo do soldado, com a ausência de carne. Contudo, obrigou-se a sorrir confortadoramente. A cabeça de Prisco tombou sobre os travesseiros erguidos, e ele arquejou enfraquecido por alguns momentos. Fechou os olhos. Devo falar, disse com algo da maneira imperiosa de Diodoro. Não me digas que não me canse. O que tenho a dizer, devo dizer, Lucano. Sim, disse Lucano. A mão de Prisco procurou a sua, e o jovem sorriu levemente. É uma história terrível. Falou depois de alguns momentos, e seu rosto se modificou, tornando-se cadavérico, como se tivesse morrido, atormentado naquele momento. Então começou a sua história. As lâmpadas crepitavam ou aumentavam de intensidade a brisa marinha que vinha através das colunas lá fora. Os odores do Oriente corriam com o vento e os sons das fontes sonoras. Prisco falou com firmeza, com a urgência da derradeira força, e Lucano não o interrompeu nem uma só vez. Clócio fora designado para Jerusalém e ali estava havia bastante tempo. Achara a cidade fascinante e cheia de excitamento. Os judeus eram um povo estranho, mas nunca monótonos ou fracos. Olhavam para os romanos friamente e os evitavam, mas não quando se tratava dos comerciantes ricos, dos políticos e dos proprietários de navios cargueiros. O povo inferior, mais humilde, desprezava-os, a não ser quanto aos altos sacerdotes, cujas famílias estavam ligadas ao comércio e tinham fortunas a fazer. O povo é ao mesmo tempo tão realista e tão materialista quanto nós, romanos, disse Prisco, e ainda assim cheio de devoção e misticismo. Mesmo o mais grosseiro e exigente dos comerciantes, mercadores e manufatureiros põe de parte as preocupações mundanas nos dias santificados e torna-se tão pouco ligado ao mundo quanto às sombras, esquecendo tudo. O templo está repleto de fumaça dos sacrifícios e do cheiro do incenso,
e há choro e lamentos em certos dias santificados, e alegria e dança em outros. Os judeus choram eternamente, mesmo quando sorriem, e falam de um Messias que os libertará de Roma e que colocará seu pé sobre o peito, prostrado de Roma, jamais permitindo que ela torne a se levantar. Prisco, jovem e cheio de curiosidade, ouvira muita coisa sobre aquela religião dos judeus, pois desejava ser amigo dos que rejeitavam sua amizade. Ninguém, entretanto, queria discutir religião com ele, nem mesmo os mercadores e comerciantes que conhecia. Nesse assunto, eles se encolhiam, e seus rostos gordos e corados pelo vinho se tornaram sombrios e desviavam-se. Começaram a surgir rumores de um rabi estranho, vindo do campo, sem erudição, descido das colinas da Galileia, pertencente a um povo desprezado em Jerusalém pelos mundanos e pelos cultos. Era homem sem nome de família e sem fortuna. Não tinha, a não ser, a roupa pobre que o cobria e as sandálias de corda que trazia nos pés. Não possuía cavalo nem liteira, nem sequer o mais insignificante dos asnos. Ainda assim, quando veio a Jerusalém, foi rodeado pelas multidões que se moviam para onde ele se movia, ouvindo-o. Dizia-se que ele curava os enfermos, levantava do túmulo os mortos. Os sacerdotes riram-se de início, depois se encolerizaram. Aquilo nada significava para Prisco, que jamais pudera entender os judeus, suas muitas seitas rixosas, sua insistência em certos rituais, suas constantes e veementes discussões sobre as belezas da significação dos antigos profetas. Mesmo a turba das ruas discutia essas coisas. Viam a religião com severidade e devoção e observavam-na meticulosamente. Nem tinham dúvidas cínicas a propósito dela, como tinham os gregos, nem as mundanas superstições dos romanos. Aquilo explicava sem dúvida a excitação no que se referia ao rabi, que diziam erguer os mortos, curar os doentes e realizar muitos outros milagres. Explicava também o ódio dos altos sacerdotes patrícios que detestavam o povo comum e achavam indignos seus sacrifícios pobres. O rabi estava invadindo suas sagradas atribuições e desviando o povo de seus deveres. E, o que era quase tão ruim quanto isso, dizia-se que ele incitava o povo contra Roma. Tal coisa era perigosa. Disseram finalmente, e com imensa excitação, que ele era o Messias. Viria salvar seu povo de Israel do poder de Roma, com suas hostes de anjos, que expulsariam as legiões romanas para fora dos muros de Jerusalém. Pela primeira vez, então, Pôncio Pilatos, que jamais interferia nas questões judaicas, pois era homem discreto, ficou preocupado. Que os judeus brigassem entre eles, como faziam, interminavelmente, a propósito de uma doutrina ou outra, desde que suas brigas não afetassem a autoridade de Roma. O tetrarca Herodes, meio grego, meio judeu, recebeu a visita de altos sacerdotes que declararam estarem os judeus em perigo por causa dos ensinamentos daquele miserável rabi, que não apenas afirmava ter vindo para fazer cumprir as leis dos profetas e dizer que os sacerdotes estavam enganando e oprimindo o povo, como também estava causando confusão e separação inamistosa nas relações pacíficas entre os judeus e seus senhores, os romanos. Herodes discutiu o assunto com Pilatos, que visitava Jerusalém, lugar do qual não gostava, sentindo-se contrariado por lhe ter sido imposta aquela visita. Chamou Plócio e Prisco para interrogá-los. Plócio ergueu os ombros
e declarou que os padres estavam sempre frenéticos e que não se devia levá-los muito a sério. Prisco falou a Pilatos dos boatos sobre os milagres e Prócio riu. Pilatos estava mais preocupado com um possível levante de judeus do que com o Rabi como pessoa. Não sei ao certo o que aconteceu depois, continuou Prisco, voz fraca, mas insistente, e olhando fixamente para o irmão, os olhos vívidos e estranhos. Os assuntos dos judeus nada representam para mim. Consta-me, entretanto, que os altos sacerdotes pediram a morte do Rabi errante, de pés machucados, e que ele foi levado diante de Pilatos para julgamento. Pilatos não o encontrou em falta, mas a ralé uivava, pedindo-lhe a morte, não porque particularmente o detestasse, mas porque desejava excitação. Era na Páscoa judaica, e eu estava ali, e tive ordem para manter a paz. Durante a Páscoa, os judeus se nos dirigem, chamando-nos egípcios, e isso é incompreensível e insultante. Meus amigos judeus se afastam de mim durante esse período. Foi na véspera da Páscoa. O excitamento na cidade a propósito do Rabi foi crescendo até uma altura insuportável. Grupos brigavam pelas ruas e amaldiçoavam os soldados que os separavam. Então Prisco recebeu ordens para executar o Rabi, causador dos distúrbios, com 2 ladrões que tinham sido condenados à morte. Era apenas mais uma tarefa desagradável e Prisco cumpriu suas ordens. Era costume, segundo a lei romana, que os condenados a mais vil das mortes na cruz fossem chicoteados antes da execução. Prisco ordenara a 2 de seus oficiais inferiores que tomassem a si a tarefa. O Rabi estava na prisão, aguardando o castigo final. Ele próprio esperou pela hora em que levaria os soldados e os carrascos ao lugar de costume, um monte conhecido como Gólgota, ou local dos crânios. Ficou montado em seu cavalo, entediado, a ponto de sentir fadiga, pois passara horas em sua taverna favorita, na noite anterior. Sentia-se impaciente por lhe ter sido dada aquela tarefa mesquinha. O criminoso não passava de um miserável judeu, abatido pela pobreza e indigno da atenção de um alto oficial como ele. Olhou em derredor para a multidão turbulenta e excitada, com os olhos levemente curiosos. Mas os judeus estavam sempre excitados e com frequência pediam pelas coisas mais insignificantes. Ouviu maldições abafadas que lhe eram dirigidas enquanto estava ali em seu cavalo, entre seus oficiais também montados, mas os judeus, principalmente quando se aproximavam seus dias santificados, frequentemente amaldiçoavam os romanos, embora nos outros dias pudessem tratá-los de forma amistosa. Nada daquilo tinha importância. Chegou a rir, bem-humorado, a gracejar com seus oficiais e a bocejar. A multidão ia se reunindo ao longo da passagem estreita que levava da prisão ao local dos crânios. Prisco ficou subitamente interessado pelas expressões de muitas daquelas pessoas. Os volúveis judeus rapidamente ficaram silenciosos de maneira pouco comum. Centenas de mulheres choravam abertamente e outras levantavam seus filhinhos ao alto, como fazem as mães que desejam dar a seus rebentos a visão de um alto potentado ou de um príncipe que se aproxima. Muitos homens torciam as mãos e choravam em silêncio ou batiam no próprio peito. Uma estranha atmosfera de fatalidade pairava sobre a cidade e sobre o povo. Uma luz quente e misteriosa banhava a terra. Era como se o sol, perdendo sua natural coloração dourada, se tivesse tornado violentamente incandescente. E as vestes das pessoas tomavam colorido vivo. Vermelhão e azul, listras vermelhas e brancas, amarelas e pretas, cor-de-rosa e esmeralda, reluziam
como se fossem estalar em chamas. Os rostos fizeram-se avultados, cada linha, cada desenho de nariz ou boca, cor de olhos, brilho de fronte ou queixo, mesmo os mais distantes, adquiriram selvagem nitidez e veemência. O cheiro do suor impregnava o ar escaldante. Não havia sacerdotes naquela multidão aglomerada e ainda assim estranhamente silenciosa. Eles tinham feito seu trabalho e estavam no templo, preparando-se para a Páscoa. Prisco relanceou os olhos inquietos para o céu. Ali, sobre as montanhas cor de bronze, o firmamento mostrava uma cor peculiar. Era como se uma caldeira invisível fervesse para lá do local dos crânios, atirando para cima seu vapor que se condensava em tons de vermelho pálido e roxo. O vapor queimava e movia-se. Prisco chamou para aquilo a atenção do oficial que estava mais perto dele. O oficial era jovem e supersticioso e olhou com desânimo para aquele movimento colorido e maligno. Quem vai ser executado? Indagou. Apenas 3 criminosos, respondeu Prisco. O jovem oficial tocara um amuleto e sacudira a cabeça, murmurando: Não gosto disso. Há coisas sinistras aqui. Prisco rira-se dele, mas mudou o cavalo de posição. Espirrou. O ar violento, tão flamígero, estava cheio de um pó quente amarelo e ele suava sob a armadura. Então houve uma turbulência diante dos portões da prisão. Um grito trovejante assaltou os ouvidos e depois um profundo gemido, seguido de lamentações. Prisco e seus oficiais cavalgaram até mais perto dos portões. Um homem estava sendo arrastado para fora por soldados a pé. Era alto, tinha cabelos dourados e barba igualmente dourada. Parecia prostrado. Usava uma veste rasgada, branca, e sobre ela um manto carmesim, de tecido grosseiro. Em sua cabeça erguida havia uma coroa de espinhos, que ali fora enterrada, e seu rosto branco estava riscado de sangue. Que é isto? Murmurou o jovem oficial a Prisco, mas este não podia responder. Porque vira o rosto do criminoso, o qual, apesar do sangue e da sujeira, era nobre, para além do que se pode imaginar, e calmo, delicado, parecendo irradiar luz, que lhe fosse própria, maior ainda do que a claridade furiosa do sol. Tinha a atitude de um rei, majestoso e sagrado, e faltava-lhe qualquer medo. Um horror frio, que ele não podia explicar, apoderou-se de Prisco. Aquele homem não era um criminoso, e sim pessoa do mais alto sangue. Suas vestes tomavam a majestade da púrpura dos reis, e a coroa de espinhos era como uma coroa de ouro. O horror cresceu em Prisco. Era aquele miserável rabi, na verdade? Era aquele, o camponês sem família e sem fortuna? Parecia incrível. Ele tinha o aspecto de um imperador, embora os soldados o empurrassem e batessem nele, rindo-se dele, como fazem todos os grosseiros subordinados, e cuspindo-lhe no rosto. Saudações, rei dos judeus! Gritavam os soldados e a ralé do mercado uivava. Mas centenas de mulheres soluçantes tombaram de joelhos e estenderam seus braços para a frente, e centenas de homens se lamentavam, o rosto sulcado de lágrimas, e centenas de crianças choraram. A cena era caótica demais para um simples par de olhos, e os olhos de Prisco ficaram frenéticos na tentativa de abarcar todas as coisas. Finalmente, só podia ver o condenado, que estava cambaleando sob as pancadas dos soldados. Prisco esporeou o cavalo e as mãos tremiam, segurando as rédeas. Fez sinal aos seus oficiais e começaram a trotar largo em direção às portas da cidade, que já estalavam ao se abrirem. Prisco disse para si mesmo:
Quem é este que está para morrer? Olhou para trás, por sobre os ombros. Uma cruz fora atirada aos ombros do enfraquecido rabi, e ele oscilava desesperadamente sobre ela, tentando manter o passo sob o peso e sobre as pancadas dos soldados. O horror aprofundou-se em Prisco. Levantou a mão à armadura, procurando seu amuleto, um talismã contra o mal. O metal, porém, queimou-lhe os dedos e ficou molhado com o seu suor. Em volta e junto dele ouvia os uivos mais ensurdecedores, berros, gritos e lamentações. A luz estava insuportável. Era como se dezenas de sóis se tivessem reunido ao seu ardente irmão. A claridade feria as pálpebras e inflamava a fronte. A fedentina da humanidade e o gosto ácido do pó levantado nausearam o jovem romano. Sua cabeça doía violentamente e era como se os ossos dentro dele estremecessem e fremissem. Todas as cores reluziam de modo selvagem demais para ele, que entrecerrou as pálpebras para escapar à fúria da luz e da violenta coloração. Os edifícios próximos e distantes dançavam desvairadamente ao seu redor. Ondas de calor estremeciam sobre todas as coisas, dando-lhes aspecto de loucura e instabilidade. E além do Gólgota, as nuvens vermelhas e roxas derramavam-se pelo céu como línguas faiscantes, espalhando-se sobre o firmamento aquecido ao branco, saltando de detrás do cobre da montanha. Um grito maior assaltou o ar temível, e de novo Prisco olhou por sobre os ombros. O criminoso tombara no chão. Uma jovem, o rosto coberto de lágrimas, estava enxugando o rosto dele. Um soldado gritara peremptoriamente com uma pessoa que estava de lado, e o homem, de pele escura e imenso de corpo, veio imediatamente e ergueu a cruz dos ombros do condenado. Com a assistência dos soldados, colocou a cruz sobre seus próprios ombros, levantou-se de sua posição curvada e um sorriso profundo espalhou-se em suas feições. Olhou para o céu e de sua carne queimada de sol florejavam lágrimas e suor. Moveu-se docilmente, como alguém que está em sonho estático e com forças, sem desfalecimento. Era como se levasse aos ombros a liteira de um rei, orgulhosamente. E atrás dele tropeçava o criminoso, seus lábios movendo-se. A populaça seguia como um rio multicolorido, gritando ou gemendo, sacudindo os punhos no ar ou chorando. E sobre tudo aquilo derramava-se aquela claridade fragmentada e irreal. Então Prisco ouviu uma voz que falava um aramaico confuso, mas puro, seguro e forte, com a voz de um governante. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas por vossos filhos, pois atendei, os dias estão se aproximando em que os homens dirão: abençoados são os estéreis e os ventres que jamais conceberam e os seios que jamais amamentaram. Então eles começaram a dizer às montanhas: tombai sobre nós, e às colinas, escondei-nos. Fim da primeira parte. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.